Esse é um assunto que eu fiquei 20 anos da minha vida aí sem... 20 anos não, 16 anos, sem tocar nele, porque você imagina que isso gerou um problemão na minha vida, né? Muda a vida da pessoa, cara. Completamente. E a aeronáutica era tudo que eu sempre quis, era o que eu tinha buscado mais, foi um concurso muito difícil para eu passar, pelas condições que eu já citei aqui. E eu era um bom militar, estava no ótimo comportamento e tal. E aí até que aconteceu esse acidente aí do voo 907, que saía de Manaus para o Rio de Janeiro, com escala em Brasília, né? Ele ia pousar em Brasília. E tinham muitos amazonenses, muitos manauases, você deve lembrar desse acidente, né? Sim. No voo, toda vez que eu conto, vários colegas, pô, meu primo estava no avião, fulano estava no avião. Conheci alguns familiares das vítimas, inclusive. Só que a gente era sargento da aeronáutica. Não dá para dar tanto spoiler, e é um assunto que quando eu lancei o livro, o pessoal pegou essa pauta, né? E já saiu jogando, pô, ficou preso, minha filha tem 9 anos. Mas Papai, me conta o que aconteceu. E é uma história que realmente ela é um pouco complexa para comentar, principalmente no momento que a gente está vivendo hoje, que tudo está polarizando, né? Qualquer coisa que você fala hoje está sendo polarizado. Mas naquele dia, o que foi que aconteceu? Naquele dia foi um dia bastante assim, foi um dia típico para vocês, normal, que vocês iam trabalhar. A gente ia trabalhar, era um dia atípico, mas existiam... No livro, eu inicio esse assunto colocando um subtítulo chamado Ordens Conflitantes. Então o que acontece? Primeiro, eu era sargento da aeronáutica, ponto. O sargento da aeronáutica está numa escala ali de não oficial, numa escala bem baixa ali, né? Era um anel fraco ali no sistema todo. E, ao mesmo tempo, a gente controlava a aviação civil. Então, os American Airlines, United Airlines, Stan, os Varig na época, os Gol, todos sobrevoavam aqui o espaço aéreo e eram controlados, como ainda são, por militares. Então, eu tinha a Organização de Aviação Civil Internacional que regulamentava o tráfego aéreo, e a gente estava num centro de controle de área que hierarquicamente era o que comandava tudo. Existem 4 no Brasil só, chamado de SINDACTA, que é o Centro Integrado de Defesa Aérea. Aqui é o 4, né? Tráfego aéreo. A gente está no 4 aqui, tem 3 em Brasília, o SINDACTA 1 em Brasília, né? Beleza, em Recife tem em Curitiba. E aí o que acontecia na época? A gente era o topo da cadeia hierárquica, só que dentro da instituição da aeronáutica a gente não tinha muita voz, a gente era sargento. E aí quando a gente identificava alguma coisa que a gente entendia como falha no sistema, e por ser controlador de tráfego aéreo especialista no assunto, a gente reportava em nível de ocorrência, em várias coisas e tal. Acabava que não seguia a cadeia de comando, chegava lá em cima, às vezes era um intendente, às vezes era um piloto, às vezes era alguém que não estava a par exatamente do que estava acontecendo hoje. Eu gosto de dar um exemplo na minha área. Então hoje eu sou cirurgião, eu viajo para operar em vários interiores. Mês passado eu operei 400 cataratas nos interiores, Alvarães, Tefé, Mauá, Rodeio, cidade toda. Eu chego lá. Se o hospital, o centro cirúrgico, tiver algum problema de contaminação, uma goteira, a autoclave não está... Eu levo as coisas, né? Mas a autoclave não está legal e tal. Eu olho lá, meu instrumento, eu achar que está contaminado, eu vou dizer, não vou operar. Sim. Não tem como, vou colocar em risco a vida do paciente. E não opero e acabou, nego, vou embora. Na época, eu era sargento. Então eu chegava lá e tinha que controlar. A gente brincava antes de ter o acidente, que era assim, e aí, já vai lá sentar na bomba relógio? Quer te dizer que uma hora você ia explodir na bomba, desculpa a expressão, mas no rabo de alguém. No rabo de alguém, isso é verdade. Então isso era uma coisa que já mexia muito com a gente. Então por que hoje, por exemplo, como eu te falei, meus amigos controladores são médicos, juízes, promotores. Por que a galera estudou tanto para sair se era uma profissão que eu mais amava? Porque a gente falava, mano, não dá não, vamos sair fora, porque uma hora... Era uma pressão mesmo. Não, era muita coisa errada. Muita coisa errada, e tinha que se calar porque... tinha pressão também, né? A pressão Até que a pressão era assim, você não tinha poder de falar, por exemplo, vou dar um exemplo básico aqui, básico. A gente tinha que controlar, pela OACI, 14 aviões, 2 operadores, eu e você, eu aqui na posição e o meu auxiliar. Eu controlava 40 sozinho. Eu não, todo mundo. Porque não tinha efetivo, porque não sei o que. Aí tu falava, pô, não vou controlar 14, 40. Aí o que acontece? Atrasa o avião. Aí tu para a nação. Porque quem está andando de avião é empresário, é o cara, entendeu? Que está precisando, é urgente e tal. Como é que você, sargento, atrasa um avião da Gol? O cara liga para lá, na hora você tem que decolar. Ou seja, era uma bola de neve. Como é até hoje. Por que ninguém fala? Porque os caras são sargento, os caras são controlador. Toda hora eu recebo palmas aí dos moleques que eu não posso nem falar quem é. Porque você não tem liberdade, que é o que está se brigando muito aí, né? O TSE está
tá roubando aí da galera a liberdade de expressão, não tá? Isso aí muito em voga. Então, militar não pode falar. Então, vou resumir. Eu fui indiciado por crítica indevida, porque depois que caiu o avião da Gol, a gente ficou muito consternado, colegas traumatizados, gente que não queria mais trabalhar. E a aeronáutica fez um inquérito policial interno, que era a cargo dela, e a base da culpa praticamente inteira veio do controlador de voo, que estava controlando o avião na época, que era amigo nosso, parceiro nosso, e a gente não aceitou, porque a família consternada não sabia o que estava acontecendo. Até hoje, né, se sentem injustiçados. Uma grande culpa veio do piloto americano, que estava voando sem transponder, mais umas outras parcelas, porque um acidente desse não acontece, uma coisa aconteceu, é uma série de fatores para gerar um caos. Então essa série de fatores não estava sendo exposta. Aí o que a gente fez? Vamos expor, a gente precisa falar. A única coisa que a gente fez foi falar. Então eu dei algumas entrevistas, foi de São Paulo, fantástico, e você falar, sendo militar, é crime. Então o crime era de crítica indevida. A corda se hoje você quebra manda o lado mais fraco. No cu aí, o Lula e não sei quem, e não dá nada.